Oi, pessoal. Olá, Boa olá, noite, Ronaldo. boa Tudo noite, bem? Jorge. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então tá bom. Pessoal, estamos aqui com mais uma live. Hoje com o nosso querido Ronaldo Santos, que vai falar sobre a comunicação assistiva na esclerose lateral amiotrófica, o uso do TOB 4C com o software OptKey. Eu queria começar agradecendo o Ronaldo por participar nessas nossas lives todas que estão ocorrendo aí, serão um total de 23 lives aí nesse mês. E agradecer, na verdade, não só ao Ronaldo, mas a todos os profissionais que estão cedendo o seu tempo aí, participando conosco. E agradecer a cada um de vocês que estão aqui conosco, assistindo as lives, participando com a gente. Está sendo um momento muito bacana aí, entre nós, da procura, os profissionais, voluntários, e vocês aí que estão aprendendo, ganhando conhecimento. Está sendo um momento aí único, né? É, Ronaldo, eu queria dizer que a gente está hoje dentro do grupo da Procura, né? Você sabe, o nosso grupo tem 25 mil pessoas, entre profissionais, cuidadores e pacientes. Sim. Nós mal entramos aí, estamos com 1 minuto de live, já tem 20 pessoas aí nos assistindo. E acho que você pode se apresentar, falar um pouquinho como é que você parou nesse meio e em seguida começar a sua aula aí, tá bom? Tá. Aham. Tá bom. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Ronaldo Santos. O pessoal fala que é o Ronaldo do Toby, às vezes, né? Então, eu queria brevemente contar como eu vim parar nessa área. Eu sempre trabalhei com tecnologia. Eu fiz a formação colégio técnico numa escola em Osasco, era praticamente um colégio militar, porque tinha muitos professores militares, e depois eu me formei no Mackenzie. E eu sempre trabalhei em tecnologia, trabalhei em bancos, Bradesco, Unibanco, trabalhei numa empresa chamada CPM, depois fui para uma empresa de redes chamada Prolan. Lá eu obtive uma certificação da Cisco Systems, é a certificação top do mercado de tecnologia, o Cisco Certified Internet Working Expert, o CCI, é uma das certificações mais cobiçadas na indústria, e eu tirei essa certificação em 1998. E desde então eu sempre trabalhei em tecnologia e fiz integração de sistema em grandes empresas, trabalhei em projeto no Banco do Brasil, Banco Central, Serpro, Bradesco, Fiat. E depois de alguns anos na Prolan, eu me desliguei e fui trabalhar numa empresa americana chamada Tekelec, que depois foi adquirida pela Oracle Brasil, pela Oracle, e eu passei a pertencer à Oracle Brasil. E trabalhei na Oracle até 2018. Só que nesse intervalo, em 2016, eu conheci uma pessoa que tinha ela. E eu passei a vida inteira sem saber o que era ela. E eu conheci essa pessoa, o Rimon, e depois de um tempo ele evoluiu para traqueostomia e começou a necessitar a comunicação assistiva. E eu conheci o equipamento que ele utilizava, e era um equipamento caro, então eu me perguntei se como seria uma pessoa carente que tivesse ela também, como que essa pessoa faria para se comunicar com uma tecnologia tão cara. E foi que eu decidi comprar um Toby 4C, até tem um aqui, e mandei para um amigo meu que morava em Orlando e vinha direto para o Brasil e pedi para ele me trazer. Ele até relutou um pouco, só que eu expliquei a situação, que na verdade, inicialmente, eu queria dar a possibilidade para o Rimon, esse amigo, de jogar através dos olhos
né, já que ele não movia mais as mãos, e nem o membro, e eu pensei que ele pudesse jogar, né? Então, com o TOB 4C, que o meu amigo Bonfá trouxe para o Brasil, eu baixei os jogos e acabei verificando que todos os jogos mesmo, que foram desenvolvidos para jogar com esse TOB, precisa, em determinado ponto, tocar uma tecla ou dar um tipo de clique no mouse, o que acabaria tornando inviável isso para a pessoa com ela. E eu fiquei com esse dispositivo e deu um talo, né? Já tinha aquela indagação sobre as pessoas que não teriam acesso a essa tecnologia. Eu comecei a pesquisar por todas as alternativas, né? E nessa pesquisa eu acabei encontrando um software desenvolvido por um desenvolvedor de origem israelense chamado Galzonte, que também tinha ela, e ele criou, usando esse TOB 4C, um software chamado Click to Speak, que permitia ele continuar exercendo a profissão dele usando esse programa. Só que era um programa bonita a interface, tudo existe ainda, o Click to Speak, só que a interface era um pouco complicado para usar, porque o rapaz tinha cabeça de desenvolvedor, e ele desenvolveu aquilo pensando mais nele. Mas era interessante. E achei também numa ONG francesa um outro sistema chamado Gaze Speaker, só que o Gaze Speaker não era compatível com o TOB 4C, mas era compatível com outro TOB de custo acessível, que é o TOB IX, que é um modelo anterior ao 4C. Na verdade, eles vieram mais ou menos juntos, e depois o iX foi descontinuado e hoje só tem fabricando o 4C, na linha de games da TOB. E depois eu também continuei pesquisando, porque era limitado, né? A gente não achava o iX fácil, porque ele estava em vias de sair de linha. E continuei pesquisando e acabei encontrando o OptiKey, criado pelo inglês Julius Sweetland. E é uma pessoa muito bacana, muito acessível. E eu baixei o OptiKey e comecei a testar. E eu até tinha um problema que eu não segurava muito a cabeça e acaba atrapalhando, porque você fez uma calibração, sua cabeça estava aqui, aí de repente você afasta, o certo é você calibrar de novo, ou então você volta. Então, hoje eu explico isso para os pacientes, mas na época eu balançava muito a cabeça e eu comecei a duvidar se o sistema realmente funcionava. Acabou que eu introduzi para um paciente que conseguiu usar de primeira, ele não tinha tanto movimento de cabeça e se saiu bem. E desde então, eu comecei a apresentar esse sistema para os pacientes e já hoje eu estou em mais de 500 sistemas implantados a nível Brasil. E não para de chegar gente perguntando, né? E é muito gratificante. Eu até estava comentando com uma pessoa hoje que, desde que eu comecei a mexer com esse sistema, eu nunca passei um dia em que eu não tenha ajudado alguém. Seja ajudar numa configuração, numa implantação, passar uma dica, fazer um pequeno ajuste, ou destravar um TOB que às vezes trava, ou orientar quando dá algum problema. Bom, é isso, pessoal. Jorge, se eu estiver falando demais, me dá um corte aí, tá? Me dá um feedback. Tô no WhatsApp. Não, tá perfeito. Coisa, tá? Tá perfeito. Então, agora pessoal, pode começar a contar. Estou vendo que tem bastante gente aqui. Posso começar? Pode, pode. Tá. Então, uma coisa que eu vejo o pessoal falar sobre o TOB, que eu não concordo muito, que tem muita gente, até profissionais, que chamam o TOB de mouse ocular. E, na verdade, ele não é um mouse ocular, ele é um rastreador ocular. Ele faz o rastreamento
dos movimentos oculares e um software, tá, faz a função de mouse. Tá? Esse software pode ser o Gaze Point da própria TOB, o Gaze Interaction da própria TOB, pode ser o Windows Control do Windows 10, que agora o Windows 10 tem a função e é possível se controlar o Windows 10 com um TOB 4C ou mesmo com os TOBs mais caros. Tá? E o Windows não vai ter todas as funções, mas chega a ser uma coisa interessante. E dá para você trabalhar em conjunto com o OptKey, que tem funções mais complexas. O próprio OptKey tem funções do rastreamento ocular, você faz o clique de um mouse, mas isso não torna o TOB um mouse ocular, ele é um rastreador ocular. O que faz a função de mouse ocular é o software, assim como a função de teclado, que é acionado com o olho a partir do momento que o usuário mira para cada tecla. Então, se tiver que chamar o TOB de mouse ocular, teria que chamar de teclado ocular também. É só a minha opinião, mas se o pessoal entende como mouse ocular, tá ok. Tá? Mas, na verdade, é um software que faz o TOB ser um mouse com um teclado acionado pelo olho. Tá? Eu queria falar, inicialmente, sobre o unboxing, tá? Como desembalar o TOB quando ele chega. Tá? Então, normalmente, o TOB, quando ele chega, ou ele chega nessa caixa, ou então ele chega nesse tipo de caixa, ele vem dentro, tá? Depende a pessoa que trouxe de fora. Às vezes a pessoa, essa caixa vai pesar a bagagem, acaba retirando, tá? Traz só essa caixa. De qualquer forma, tem uma caixa externa, que você encaixa, tá? E aí, a caixa é uma obra de arte, é praticamente um origami. Então, às vezes as pessoas ficam ansiosas e saem puxando tudo e danificam a caixa. Eu vou explicar. Olha, tem encaixes laterais que, se você mover delicadamente, você vai soltar uma etiqueta que vem aqui e vai abrir e vai ter acesso ao TOB. Tá? Ele vem numa espuma, tá? E vem enrolado numa espuma e o cabo vem em torno dessa espuma, que é uma questão de proteção. Então, se você retirar, tem um rasgo aqui que é para encaixar o cabo e dar a volta em torno da espuma. Por que eu estou falando isso, pessoal? É porque tem acontecido de, às vezes, cuidador, ou mesmo os parentes dos pacientes, quando vão manipular o TOB, acabam torcendo essa parte do cabo, tá? E acaba gerando um mau contato interno, que na hora mais crucial que a pessoa precisa para se comunicar, dá um defeito e a gente fica sem saber o que fazer. Porque você, às vezes, não acha uma assistência técnica, é um conjunto embutido, é complicado para fazer essa manutenção. Então, eu queria orientar o pessoal para, quando for manipular o cabo, pegar no conector, não entortar o cabo, não dobrar e não torcer. Eu já vi caso de gente que pegou o TOB, foi sair, o paciente ia uma chácara, ia ao passeio, uma consulta médica, só enrola o cabo em volta e leva, entendeu? Sendo que tem a caixinha, é só não danificar e toda vez guardar o TOB na sua espuminha, dar a volta em torno, colocar dentro da caixinha e fica protegido. Se está na urgência, usa uma outra caixa, entendeu? Não tô com pressa, não dá para colocar na espuminha. Coloca dentro de uma caixa, olha, não torceu, não dobrou, fechou e levou, tá? Mas eu já vi gente levar o TOB, o computador do paciente, numa garupa de moto. E dá medo, porque se acontece alguma coisa, aquilo é a comunicação da pessoa. Então, é uma dica que eu acho interessante, né? O pessoal seguir. Uma outra coisa que eu vi já 3 vezes, e ontem eu vi pela 4ª vez,
tem gente que deixa o TOB conectado na tela do computador o tempo todo, tá? E deixa a tela aberta e tira de lado quando o paciente não está usando. Tem pessoas que têm toque, que são organizadas e acham que tudo que está aberto tem que ser fechado, mas tem um TOB aqui. Então, às vezes, vem alguém, começa a fechar a tela, ela vai sentir uma saliência, que é o TOB pegando, mas tem gente que vai e força. E isso faz com que a tela de cristal líquido do computador estoure e o computador para de funcionar. Gente, isso é um instrumento de comunicação da pessoa, do paciente, então precisa tomar mais cuidado. Se eu deixar aberto, cola um post-it aqui, escrito não fechar, orienta toda a equipe de cuidadores que não é para fechar, tá? Eu noto que os pacientes que usam o computador fixo dá mau contato no cabo, porque o computador está sempre fixo. Às vezes o pessoal tem um suporte que é deslocado quando o paciente não está usando e volta para frente do paciente quando ele precisa. Então, o TOB não é desconectado e dá muito menos problema. Mas tem gente que gosta de guardar o TOB. Não tem problema desde que tome cuidado na hora de retirar e colocar e evite dobrar e torcer o cabo. É isso. Tá? Uma outra coisa que eu tenho sentido muito, né, que eu recebo muitas chamadas, tá? E às vezes o TOB não ligou, porque às vezes o pessoal, o cuidador, o parente do paciente não expressa claramente o que está acontecendo. Normalmente eu consigo ler, mas às vezes alguém chega para mim, olha, o TOB não está focando os olhos do paciente. Ao invés de dizer, olha, o TOB parou de ligar, o LED apagou, não está ligando. Que aí é mais objetivo, eu já pego o TeamViewer se eu tenho e já acesso rapidinho, já sei que eu vou resolver. Às vezes eu estou na rua, alguém me chama, eu acesso o TeamViewer pelo celular, estou no supermercado, estou no carro, eu acesso pelo celular e faço a manutenção, mesmo da rua. E normalmente eu ando com um tablet que tem Windows no carro e quando tem alguma necessidade eu consigo. Olha, desde que eu comecei a fazer esse trabalho, nunca mais eu saí de casa com computador sem um tablet. Estou sempre conectado, porque sempre alguém chama. E eu sei que a gente tem que agir rápido, né? Às vezes o pessoal é até meio grosso comigo, e eu falo, não, tem que segurar que lá atrás tem um paciente que precisa de comunicação e não tem nada com isso. Então, às vezes eu relevo um monte de coisa e faço, porque essa é a minha missão, ajudar os pacientes a se comunicarem. Então, a gente faz. Outra coisa, quando o pessoal chama, era bom já ter à mão a tela do TeamViewer. Você abre a tela do TeamViewer e manda uma foto. O TeamViewer é uma tela, tá difícil focar aqui, porque é computador, mas na tela do TeamViewer ele tem uma tela que já aparece a ID e a senha. Me mandando aquilo agiliza muito mais. Agora, às vezes o pessoal não sabe abrir o TeamViewer, então eu gostaria de orientar o pessoal que puder baixar, que tem computador, baixa e ver como que abre. É um processo muito simples. Só que na hora da necessidade, às vezes as pessoas ficam nervosas e acabam se embaranando, né? Na hora de abrir, acham que é o fim do mundo. Não. É um clique que você dá, o programa abre. Oi, Jorge. Ronaldo, só explica para o pessoal que entende menos de informática o que é o TeamViewer, né? Quer dizer, é um programa onde você consegue acessar um programa que as pessoas podem baixar e que você consegue acessar da sua casa, Isso, onde você estiver, que permite o o acesso computador. remoto. Isso. E tá, porque muita gente Usar o não sabe. computador do Então, paciente. isso. É um programa Tá. que a pessoa pode baixar de vários sites, né? E aí pode ter esse programa instalado no computador para facilitar o teu serviço como a instalação e a manutenção dos problemas que o TOB vem a dar, não é isso? Sim,
Sim, às vezes eu peço para o pessoal procurar no Google, mas peço para olhar a própria TeamViewer, porque tem outros sites que pegam o programa original e embutem outras coisas que vai atrapalhar na máquina, entendeu? Eles embutem, às vezes, software busca, eu peço, olha, busca, mas quando você vê o site que é www.teamviewer.com, clica nesse para baixar. Outra coisa que às vezes o pessoal se embanana, eles pensam que tem que escrever um e-mail, que tem que preencher um cadastro na TeamViewer para habilitar o programa. Então, eu sempre falo, você não precisa clicar em nada, só clica e instala o programa, não precisa pôr e-mail, não precisa pôr senha, não precisa nada. É lógico que a TeamViewer quer todos os seus dados para tentar te vender coisa, mas para fazer esse acesso não precisa. Eu também uso um outro programa chamado Ndesk. O Ndesk é até mais simples que o TeamViewer para usar, e às vezes o calha do TeamViewer travar e a gente vai com o Ndesk, mas a gente não fica sem acessar. E falando em acesso remoto, uma coisa importante é que tenha uma internet de boa qualidade na casa, né? Porque às vezes o pessoal tem uma internet que é muito lenta, e aí a gente às vezes não consegue baixar os programas. Ou então uma atividade que eu levaria 30 minutos, às vezes eu levo 4 horas. Eu também não desisto. Eu ponho, eu deixo baixando, tento ir ajudar outro, fazer outra coisa. Mas tem internet que é uma carroça. Tem um amigo nosso, o André, de Santa Catarina, ele tem uma internet por satélite. Cara, eu dou o comando e só vejo o resultado 1 segundo depois. E nessa tecnologia, 1 segundo é a eternidade. Então, é complicado de você atuar nesse tipo de situação. Mas a internet dele tem velocidade, mas ela é lenta por ser satélite. Então, outro dia eu fui aumentar a velocidade dele e eu desisti, porque eu não conseguia ver como que estava em tempo real. Entendeu? Mas eu estou devendo essa para ele e a gente vai fazer. Infelizmente, a gente vem enfrentando um problema com a internet aí no Brasil todo, né? A qualidade é ruim, você compra uma velocidade que eles não te entregam, o fluxo agora durante a pandemia, acho que muita gente está acessando muito, então você não tem o que você deveria ter, então é um problema constante, né? E isso faz uma diferença, principalmente para esses usuários, tanto para você instalar como para as pessoas navegarem. Então, às vezes, elas acham que tem alguma coisa errada. Eu mandei também um sistema para um paciente que mora num sítio. Sim. Eu mandei um sistema para um paciente, um suporte, um TOB, e tá uma semana lá e só tem um rapaz na cidade, instalação de internet, e até hoje não foi lá instalar a internet do rapaz. E o equipamento está lá, o computador novo está lá, está tudo lá, e a gente está numa ansiedade e o rapaz não vai instalar a internet. Mas o que eu oriento é que antes mesmo de ter o computador, já tenha a internet, para a gente não ficar nessa ansiedade. Que os pacientes que eu conheço, pelo menos, são muito ansiosos. Tá? Não fala que vai mandar alguma coisa para eles, que eles nem dormem esperando. Ô, Ronaldo, aproveitando que você está falando do que ele precisa ter para ter o TOB, né? Queria que você falasse um pouquinho do equipamento, né? Além de ter o TOB, a pessoa precisa ter um computador, né? Um notebook, um PC. Como é que é o mínimo? Eu oriento, de preferência, que seja o Windows 10. Sim. Tá. Então, eu sempre oriento que esse computador seja o Windows 10, que tenha a tela de 15 polegadas, 15,6 polegadas ou maior, mas já sabendo que a tela de 17 para notebook é muito cara, que normalmente é notebook gamer, eles são muito caros. Mas se alguém quiser comprar, tem um limite de tamanho de tela e cansa também os olhos do paciente viajar de um lado para o outro, tá? Para pegar o P
e para pegar o Q, chega no final do dia, dá um cansaço, tá? Eu já tem alguns pacientes que usam com monitor externo e eles reclamam que cansa o olho, tá? Alguns reclamam. Então, acho que a gente tem que ir no caminho do meio. Se é uma tela grande, vamos com uma 19, 20 polegadas, mas não vai até 27, que é o que o Toby suporta, mas tem esse problema. E tem pessoas que recomendam que o paciente compre computador all-in-one. Eu não recomendo, porque o notebook tem portabilidade. Tem paciente que, quando vai no médico, ele não quer que a paciente não quer que o esposo converse por ela, e vice-versa. O próprio paciente quer conversar com o médico. Então, eles gostam de levar o computador para conversar. Tá? Recentemente, a gente pôs um computador, a gente fez uma campanha lá pelo Vozela, e arrecadamos o dinheiro, aí a gente comprou um computador básico, eu incrementei, e levei em São José dos Campos para Marcinha Pereira. Depois ela foi ao médico e o esposo dela me mandou uma mensagem falando, olha, ela está numa felicidade incrível, e dessa vez ela pôde conversar com o médico, porque ela tinha um computador de mesa all-in-one, e ele não é portátil, ele não tem bateria, ele não dá para ser levado. O laptop pode ser levado, então você leva, liga lá no consultório, e o próprio paciente pode falar com o médico. Tá? Então, é coisa assim que não tem preço. Tá? E quais outras? Então, eu queria falar das características do notebook. Isso. Tá, então, a tela, se puder ser 15,6 polegadas, sistema operacional Windows 10, o 7 saiu de linha, não tem mais suporte da Microsoft. E ele funciona, mas não de um modo ótimo. E o Windows 8, acho que está em fim de vida também pela Microsoft, tem algumas pessoas que usam. Ele é interessante porque ele come menos memória do que o Windows 10, só que o Windows 10 ele funciona mais tranquilo, tá? E tem todas as atualizações de segurança, sendo que o 8 vai sair de linha. Então, o Windows 10, 8 GB de memória ou mais, se puder. Hoje em dia ficou caro comprar memória porque o dólar aumentou e a crise com a pandemia prejudicou a vinda de peças da China para cá. Então, o que tem no mercado é surrealmente caro. Então, mas se puder comprar com 8 GB, é ótimo. Mas se não tiver dinheiro para comprar com 8 GB, eu falo, compra com 4, mas saiba que se o paciente tiver adesão à tecnologia, ele não vai ser feliz com 4 GB, porque ele vai querer abrir uma tela do WhatsApp, uma tela do Facebook, e o navegador ele começa a comer memória, tá? Então, a gente mandou uma vez um computador para o Enilton, os SSD, 4 GB de memória, eu testava, falava, nossa, que delícia para digitar. Aí um dia, o Enilton pediu uma ajuda, eu acessei, o Enilton editando vídeo para o YouTube. Um monte de tela aberta, olha, eu fico até arrepiado. Eu falei, coitado do Enilton, ele não consegue trabalhar, ele nem sabe que tá ruim para ele, mas, nossa, tá doendo em mim. Aí eu comecei a procurar memória no OLX, eu achei um achado, um cara que foi para os Estados Unidos, trouxe uma memória barata, ele vendeu o laptop, tirou a memória e anunciou. Ele estava vendendo 6 GB por R$150. Aí eu liguei para ele, aí ele me explicou a história, eu falei, mesmo assim, você está dando a memória. Aí eu fui, comprei a memória, pus no correio e mandei para o Enilton. Agora ele pode abrir 300 telas do navegador, que a experiência dele vai continuar muito boa. Tá? Então, 8 GB de memória, no mínimo, SSD. Tá? O notebook, normalmente, ele vem com HD. O HD é uma peça que tem movimentos mecânicos. Tá? Então, ele é lento por natureza. Tá? E o SSD é 20 vezes rápido o acesso aos dados do que o HD. Então, a inicialização da máquina, uma máquina com HD, quando você liga, a gente automatiza tudo para ligar o TOB, abrir o API, tudo automático, para o paciente conseguir
assim que liga. Estando posicionado, ele consegue usar. Com HD, uma máquina até razoavelmente boa demora 5 minutos e meio a 6 minutos para o OptiKey ficar disponível para o paciente. Com SSD, dá 40 segundos, 50 segundos, a máquina está pronta para o paciente usar. Um usuário podia falar que é besteira. Para quem precisa da máquina para se comunicar, 5 minutos é uma eternidade. Tá? Eu não achava, mas com a empatia que eu tenho com os pacientes, eu me coloco muito no lugar. Aí eu falo, nossa, isso não é justo. Então, eu brigo, eu insisto muito que as pessoas comprem com SSD e com 8 GB, porque a máquina vai ser a melhor experiência de uso para o paciente. Tá? O que acontece? Às vezes a pessoa já tem um notebook. Tá? Quando a pessoa já tem um notebook, eu tento ver se não dá para comprar o upgrade, porque comprar o upgrade por fora é muito mais barato do que comprar a máquina nova com essas características na loja. A loja enfia a faca quando é SSD. Isso que eu ia falar. O SSD é uma maravilha, como você falou, mas ele foge muito da realidade da grande maioria dos pacientes que conseguem, se esforçam para comprar um notebook, né? Com a crise. Isso. Sim, não, com a crise da pandemia, sim, mas já estava interessante o preço mesmo na loja. Mas, às vezes, eu analiso tudo, Jorge. Então, quando a família entrou em contato, às vezes a pessoa não entende nada. Às vezes tem alguém na família que mexe, que é descolado, eu falo, não, cara, olha no OLX, acha o SSD, aí eu digo que ferramenta ele tem que usar para clonar tudo que está no HD para o SSD, só depois desmontar, tirar o HD, parafusar o SSD, todos os dados estão lá. Se eu já tinha instalado o OptiKey, não vai precisar instalar de novo, não vai ter retrabalho nem nada. E aí o sistema já vai ficar rapidinho. Tá? Mas tem gente que não quer saber. E aí você precisa fazer a recomendação. E normalmente eu insisto que tenha a máquina nas características antes do paciente começar a usar. O que eu tenho visto é que a adesão à tecnologia é tão grande e tão rápida. Cara, se você tentar tirar esse laptop do paciente, ele morde você. Tá? Então, eu insisto em a máquina ideal antes, porque depois é sacrificante para o paciente ficar sem a máquina. E esse HD ou o SSD, cada um, no caso, seria de quanto, de qual capacidade? Então, hoje a indústria, para enganar o comprador, eles falam, tem HD de 1 tera. 1 tera é muitos dados, entendeu? Só que o periférico lento. E eles estão, na verdade, desovando, porque é uma tecnologia que vai sumir daqui a pouco. E o SSD, ele é caro, mas com um SSD de 128, dependendo do paciente, ele fica feliz porque 128 é duro de encher. Até eu que sou lixeiro, eu gosto de manter tudo que eu baixo dentro do HD e demora para encher 128 GB. Mas o ideal, eu recomendo 256 GB. Às vezes, tem espaço no notebook para pôr o HD e o SSD. Então, a gente coloca o SSD, faz o Windows iniciar por ele, aí pode ser um SSD de menor capacidade, e deixa o HD instalado num CAD, que ele vai no lugar do DVD. Ele tem o formato do DVD, só que tem um espaço vazio no meio, com a interface, e você encaixa ali e usa o espaço onde iria o DVD, que hoje em dia não se usa mais DVD, porque o custo da internet subiu e todo mundo assiste streaming de vídeo por Netflix e similares. Então, periférico DVD, a maioria dos notebooks modernos nem vem com ele mais. Mas tem alguns notebooks que ainda vêm, tem uns modelos mais antigos que tem o slot. Então, você pode remover o DVD, instalar o CAD com um HD e fazer o sistema bootar pelo SSD e usar o HD para armazenar dados. Tá? Só que o ideal é tirar o HD, porque o HD, por ele ter movimento mecânico, ele acaba aquecendo
e consumindo mais energia da bateria. Então, a vida útil do notebook tende a ser menor com o HD. Se tiver com SSD, ele é como se fosse um pendrive mesmo, com acesso de dados muito rápido. Então, a vida útil do computador vai ser muito maior com SSD. Tá. E o processador, qual é o mínimo e qual o ideal? Então, a TOB na especificação, do TOB 4C recomenda que seja processador i5. Só com as experiências que eu tenho feito, né, de instalar no Core i3, a gente vê que se tiver os 8 GB de memória e tiver SSD, o i3 roda perfeito. Porque a TOB, quando fala que precisa ser i5, ela está pensando em nos games que ela faz. Para usar para comunicação assistiva, o i3 é mais do que suficiente. Tá? É lógico, pô, se o paciente pode comprar o i7, pô, fica uma Ferrari. Mas se não pode, dá para deixar o i3 também uma Ferrari também. Legal, legal. Que E uma mais? outra questão que é importante falar é do posicionamento do TOB, né? Você já tem um bom notebook, Ah, sim. você tem o TOB 4C, Uhum. mas para ele funcionar existe uma questão importante. Ele precisa estar na altura dos olhos, não é isso? O TOB tem que estar na mesma altura dos Na olhos verdade, Jorge, depende dos movimentos que o paciente tem. tá. Depende muito dos movimentos que o paciente tem. Tem paciente que tem movimento normal de cabeça e pescoço. Então, às vezes, não é mandatório esse posicionamento assim. Agora, a experiência me mostrou que o posicionamento correto do sistema para o paciente é, sim, 60% do sucesso da comunicação. E não necessariamente com TOB 4C, pode ser qualquer tipo de TOB, mais barato ou mais caro, se não tiver posicionado adequadamente, tem paciente que não consegue usar. Então, o Tá. posicionamento é uma questão muito importante. Às vezes, antigamente, no início, eu não perguntava, logo no primeiro contato, agora eu pergunto se o paciente vai usar também na cama hospitalar. Então, eu deixava o pessoal à vontade, providenciava tudo. Quando chegava, eu fazia a instalação e tudo, e aí eu perguntava: o paciente fica? Ah, fica direto na cama hospitalar. Aí eu gelava, porque eu falava, na cama hospitalar é difícil improvisar alguma coisa. Se for numa mesa e precisar subir a altura, você consegue caixa de papelão, uma tapoeira, uma panela, alguma coisa para subir a altura do notebook para nivelar com os olhos ou aproximar. Se é na cama hospitalar, principalmente aquelas que têm aquelas grades de plástico, que elas não são regulares, elas são ovaladas, aí não tem jeito de você atravessar uma madeira para simular de mesa. Aí é complicado. Agora, se for grade de metal, você ergue a grade dos lados, atravessa uma madeira e simula uma mesa e põe alguma coisa em cima se tiver que ajustar. Agora, se o paciente está bem deitado, aí complica. Aí você vai ter que ter um suporte específico que faça esse posicionamento aqui. Tá? Quanto mais deitado, mais de ponta cabeça você tem que virar o computador. Aí você vai precisar de um suporte específico que permita fazer esse tipo de posicionamento. Não querendo fazer propaganda, mas eu fabrico um suporte que é o único dispositivo. Tem gente que fica bravo quando eu falo, mas a indústria brasileira nunca ligou para esse nicho dos pacientes e nunca se produziu nada. Você pode ir no Calunga, pode ir na melhor loja especializada e você não acha. E as coisas que chegam são importadas e são muito caras. Eu já vi suporte, é bom, maravilhoso, suporte da Daisy, mas menos de 20 mil reais não se compra um suporte daqui, que é canadense. Então, é muito Claro. caro. Então é isso, pessoal. De posicionamento a gente já falou, de características do notebook, que mais? Ah, o Jaime Ridorsa, que deve estar assistindo, pediu para eu falar de atualização do Windows.
que desde que eu conheci o Jaime, eu fui na casa dele implantar e ele tem trauma que ele, se atualizar o Windows, vai travar o OptiKey dele, que o Toby não vai ligar. Até aconteceria se não tivesse as configurações que eu coloquei. Mas com as configurações que eu coloco no notebook de todos os pacientes, sempre vai ser forçado o comando para ligar o Toby. Então, mesmo que tenha uma atualização grande do Windows, dificilmente vai afetar. Até hoje não teve uma atualização que parasse o sistema depois que a gente começou a usar essas artimanhas, né, para burlar, porque às vezes o Windows deixava processo que não era Windows, que não era Microsoft, deixava para trás e não habilitava o Toby, aí o paciente ficava desesperado, né, a família, todo mundo. Então, isso aí não acontece mais. E normalmente também, pessoal, eu queria falar que sempre que tem atualização do Windows, eu atualizo no meu computador e vejo se está tudo bem, se não tem nenhum problema drástico que possa impedir o funcionamento do sistema. Então, eu acredito que estou sempre na frente, porque toda atualização eu implemento justamente para verificar se vai afetar, né? Então, se eu for aí se falar, pessoal, não atualiza, aí não atualiza, mas se eu tô quieto, pode atualizar, pode deixar atualizar. Tá bom, Jaime? Tá respondida a sua. Tá. Já que você falou do Jaime, eu vou aproveitar e vou dar uma lida aqui no que o pessoal tem escrito aqui para você, tá bom? Deixa eu começar aqui. Tá, pode ler. Tá, vou começar aqui. Tá boa a qualidade, Jorge, que a sua voz de vez em quando dá umas travadas. Bem, pessoal, eu não vi reclamação aqui, mas vamos ver. A Rosângela Alexandre Vasconcelos... eu tô de olho aqui no... ela roda a baiana e a carioca lá no Rio. Isso, lá do Rio de Janeiro. Peraí, deixa eu... Deixou aqui, boa noite, Ronaldo, tudo bem? O Valcir Nascimento, boa noite, fique com Deus. A Patrícia Rosário Povoa, amém. Boa noite. O Ronaldo Lopes já escreveu aqui, meu marido tem dificuldade, acho que é a esposa dele que está escrevendo, meu marido tem dificuldade de falar com o Zap, porque tem que ficar mudando de tela, do Zap para o teclado do Toby, porque o Toby tem a tela. Eu já pedi para eles maior. Me darem. Eu já pedi para eles me darem o acesso, eles não usam o OptiKey, pelo que eu pude entender, mas não seguiu. Mas eu estou disponível. Quando vocês quiserem, a gente faz uma sessão remota e eu verifico e eu consigo dar algum pitaco para você. Tá bom, Ronaldo Lopes? Xará. O Cláudio Coloral escreveu aqui, agora eu vou parar de te dar trabalho. E deu uma risadinha. A Lúcia Vasconcelos... Mentira, ele sempre me chama. O Cláudio Coloral eu tive na casa dele quando a gente implementou. Pode falar da Lúcia. A Lúcia Vasconcelos deu boa noite. A Letícia Buzzi, André Kruger falou e deu uma risada. Boa noite, o Valdo Silva pôs boa noite, Jorge, Ronaldo e todos mais. Perdi uma parte da live, mas cheguei. O Ademar Ranolfi. Perdoável, hein, Valdo? Pôs aqui, eu e Letícia dando trabalho, hein? O Jaime Hirdós escreveu... só me dá trabalho. O Jaime Hirdós escreveu aqui, a internet agora aqui está com 30 Mbps. Só humilhando aí, Jaime. A internet do Jaime era uma carroça antes. Tá vendo? Agora tá boa. Tá melhor que a nossa aqui. O Cleidson Santos, pois essa tecnologia é show, pois me permitiu fazer tudo. O Gleison Silva... É isso aí, Cleidson. Eu lembro quando a gente implementou o seu. Ele foi bem logo de cara. O Gleison Silva escreveu, Ronaldo, talvez uma lista com os possíveis problemas
ajude o cuidador a lhe informar melhor o que está acontecendo. Não sei se faz muito sentido, não. Não sei se faz muito sentido, não, porque varia o tipo de cuidador, entendeu? Tem que ir passo a passo mesmo, com paciência, eles acabam dominando. A Lúcia Vasconcelos falou que o Ronaldo é um anjo entre nós. E o meu xará Jorge, que está aqui na conta da voz dela, falou: o Ronaldo está chique demais com esse fone de ouvido. A Gisele, lá do Sul, escreveu: boa noite, foi o que te perguntei hoje. A Gisele é ninja nesse sistema. O Luiz Antônio Pimenta Lima, por favor, ponha no site da Procura as configurações necessárias. Vamos colocar sim, doutor Pimenta, pode deixar. Lu Freitas, mas eu já conversei escreveu: com o Pimenta. Ronaldo me devolveu. Tá, mas a gente vai colocar. A Lu Freitas falou: Ronaldo me devolveu a vida. Tá. A Paula Batista escreveu: a minha mãe, Tereza Costa, te acha o máximo. Ela gostou do seu fone, Ronaldo. Está amando as suas instruções. A dona Tereza é maravilhosa. A Lina colocou aqui toda o que o Dr. Pimenta perguntou. A Lina colocou aqui toda a especificação que você passou do hardware. Então, ela deixou escrita aqui. Nosso querido Júnior, pois aqui disse: eu passei a ter vida e voz graças ao Abdala e ao Santo Ronaldo. A mim não, eu tinha com o Ronaldo. A dona Durcina Xavier, que interessante essa live do Ronaldo. Parabéns, me ajudou muito. Obrigado, Ronaldo. Dulcineia, isso. É a Anja, a Durcineia é a Anja. A Lina escreveu aqui que o Toby... sistema. Peraí, a Lina escreveu que o Toby é libertador. É a autonomia do paciente, a comunicação dele com o mundo. É verdade. A Lu Freitas escreveu que já levou... E o OptiKey. Isso, esse conjunto, verdade. A Lu Freitas escreveu que já levou o Toby dela para a UTI. A Denise, do Leandro, escreveu: Ronaldo Santos, você é show. Jorge Abdala, maravilha essas lives. Ela não conhece o Vanduil. A Fernanda Wending diz que está travando um pouquinho, perguntou se mais alguém está travando. O Ronaldo Lopes escreveu aqui: Enilton Barbosa. Tem uma configuração aí. Eu não sei se... O Ronaldo Lopes escreveu aqui: Enilton Barbosa, todo mundo fala de você. Famoso, hein, amigão? O Dr. Pimenta falou aqui de novo: o som está um pouco entrecortado. A Denise, do Leandro, falou: sistemas de comunicação assistivas é de todos, e com o Anjo Ronaldo não tem como ter erro. O Júnior Magrani fala de novo aqui que, graças ao Toby, ele está se comunicando com os médicos e os técnicos, mesmo estando internado no hospital. É isso aí, Júnior, graças ao Toby aí. Graças ao sistema OptiKey mais Toby. Tem que falar isso. No OptiKey, porque o Júlio Sweetland é um verdadeiro anjo na nossa vida por ter desenvolvido esse sistema, que foi uma homenagem à tia dele, que teve ela, e ele ficou indignado que os sistemas existentes na época eram muito caros, e ele decidiu criar esse sistema, que é excelente. Tá? É verdade. Que é tão bom que o nosso amigo Fábio escreveu esse livro dessa grossura usando o sistema OptiKey com o Toby, tá? O seu Raul Oriansky escreveu esse livro aqui também com o Toby. E o nosso querido Wagner Cunha de Mogi Guaçu escreveu esse livro
ela e eu e ela também usando o Toby, tá? 3 pacientes que nesse período de tempo que a gente fez a implantação, eles escreveram um livro. Que show, né? Maravilha. Continuando aqui, a Mari Bento Santiago, lá de Manaus, está dando boa noite. O Valdo Silva escreveu aqui: Ronaldo, tem como colocar SSD em qualquer máquina? Ronaldo? Tem. Tem como colocar SSD em qualquer máquina. Tá? Se for uma máquina muito antiga, de repente não convém colocar, porque as máquinas muito antigas, se usar memória DDR2, você não consegue colocar mais do que 4 GB, 2 pentes de 2, que são muito caros por ser raro, uma tecnologia muito antiga. E se for DDR3, muitas máquinas não permitem que você coloque mais do que 8 GB. Então, se for uma pessoa que, de repente, for fazer edição de vídeo, for mexer muito com PowerPoint e essas coisas mais pesadas, acaba dificultando, porque não vai conseguir passar dos 8 GB. Dá para iniciar, mas se começar a fazer o uso intenso, vai ter que migrar de máquina. Não, eu acho que está perguntando é do SSD no lugar do HD. Se qualquer máquina você pode pôr o SSD. Qualquer máquina, até PC de mesa, dá para trocar o HD por SSD. Mesmo aqueles HDs grandões, existem adaptadores que você coloca, adapta, tá? E nos notebooks mais modernos, tem um outro tipo de SSD que chama NVMe. Esse, o acesso aos dados é 10 vezes mais rápido do que o próprio SSD normal. Só que a maioria dos notebooks não vem com essa interface. Tem alguns notebooks que são mais caros e eles vêm com essa interface. Então, você compra um SSD NVMe e vai fazer a máquina voar, porque o acesso é 10 vezes mais rápido que o próprio SSD. Tá. A Denise, o Leandro, está dizendo que o sistema de comunicação assistiva é um facilitador e uma vida a mais ao portador de ela, porque eles viajam para onde quiserem. É verdade. O Paulo Costa está dizendo boa noite, Jorge, boa noite, Exatamente, Ronaldo. por isso. Sim, pode falar. Por isso que eu insisto que a máquina seja ideal, mais próximo do ideal, porque não é um computador mais, é uma nave que vai permitir ao usuário navegar em universos nunca imaginados, entendeu? Que o limite é a própria imaginação do paciente, tá? Dá para ele entrar em sites, criar, mexer com ferramentas. O Jaime Ridorser fez a instalação, ele já clicou e baixou um jogo de Sudoku do site da Microsoft. No dia seguinte, ele mandou um WhatsApp dizendo que estava batendo recorde. Tá? Ele é muito ninja. Tá. A Fátima Carneiro escreveu aqui: mamãe nunca tinha usado nada, nadinha mesmo. Demorou 4 dias para escrever o nome dela. Agora está engatinhando e está muito feliz. Já escreve pequenas frases até para os parentes. Ótimo. O Gleison Silva escreveu: uma dica. Quando vou a uma consulta, eu normalmente faço um relatório para o médico com as minhas dúvidas, imprimo ou salvo num pendrive. Meu sistema está num PC, num computador de mesa. A Denise escreveu: vamos atentar a todos com essas explicações do nosso amigão Ronaldo, porque são informações primordiais. O Toby, quando está posicionado incorretamente, não adianta. Tem que estar tudo ok. Ronaldo está aí para esclarecer muito bem. É verdade. Verdade. A Lina está perguntando sobre o espelhamento da tela para uma tela de TV, se você recomenda isso ou não.
Não entendi, cortou, Jorge. Se você recomenda espelhar a tela do notebook para uma tela de TV. Espelhamento do celular? Da tela Sim, do notebook. Sim, eu altamente recomendo espelhar o celular na tela do notebook, porque através desse espelhamento, se a pessoa tiver uma TV Smart, ela já baixa imediatamente o aplicativo da TV Smart no celular e via TOB projetado na tela do computador, dá para controlar a TV. Se não for uma TV Smart, tem outros equipamentos no mercado que é possível você clonar o controle remoto existente, todos os controles remotos que são infravermelhos, e mantém nesse aplicativo, e é possível controlar TV, ar-condicionado, fita de LED. O Júnior Magrani tem todos esses aparatos, lâmpada, e ele controla tudo pela tela do computador. O Marcinho Lopes também tem. É isso, tem alguns pacientes que têm. Normalmente não dá para fazer pelo iPhone, porque a Apple bloqueia o espelhamento de tela. Mas eu estou vendo um software que até dá para fazer e dá para controlar o iPhone pela tela do computador, só que tem que ter muito mais interação por parte dos cuidadores do que com o Android. O Android, se está conectado o cabo USB, ligou o computador, o próprio paciente clica, abre o aplicativo e tem acesso ao celular. Com o iPhone, tem que ter umas intervenções manuais. Tá? Outra coisa que, para quem usa o espelhamento do Android, o aplicativo que a gente usava, ele começou a travar e começou a impedir o uso e o pessoal teve que até pagar a assinatura. E aí eu queria dizer que eu já achei um outro software na mesma pegada do OptiKey, que é um projeto aberto, ele não tem custo, espelha a tela do Android em alta definição, e a gente já está fazendo um teste piloto com o Thiago Trindade, de Curitiba, que é o usuário do sistema OptiKey, e ele está fazendo os testes para ver se não tem algum problema. Ele está sendo o meu teste piloto, e aí ele aprovando, quem tiver problema, a gente migra para esse sistema. Legal. O Jaime falou aqui que ele tem pavor das atualizações do Windows mesmo. O Jaime Rirdosa. A Maria Jacinta Suto está falando uma coisa aqui que nós não falamos e que é muito importante. Uhum. Quais recursos o TOB oferece? Como faço para usá-lo? Estou começando com ele agora. Cortou, eu não sei o que ela quer usar. Não, ela pergunta quais recursos o TOB oferece e como ela faz para usá-los, porque ela está começando com o TOB agora. Muita gente está falando de TOB, OptiKey, mas muita gente não sabe nem o que é isso, né? Então, eu acho que a gente tem que falar, você tem que explicar. Eu não sei se ela está... Sim, o OptiKey é um software que foi criado por um rapaz que mora no Reino Unido, chamado Julius Sweetland. O OptiKey é um teclado preto que é projetado na tela, que você mirando cada letra, ela é digitada. Existem outros modelos de TOB que usa o Windows Control e usa o Software Communicator. Sim, mas eu acho que tem pessoas que não sabem o que é isso. Quer dizer, na verdade, o que a pessoa consegue fazer usando o TOB? Ela pode entrar na internet, ela pode usar o WhatsApp, ela escrever no Word... Eu entendi a pergunta. Genericamente, com qualquer tipo de TOB, seja com o OptiKey ou seja com outros programas, dependendo da destreza da pessoa, se a pessoa tem familiaridade ou facilidade com o computador, dá para fazer tudo que se faz com um teclado e um mouse físico. Tá? Eu tenho uma experiência com o OptiKey e digo, com esse sistema se consegue fazer tudo o que se faz com um teclado e um mouse físico. Tá? Tudo. Dá para editar vídeo, dá para criar arquivo em PowerPoint.
pode usar o WhatsApp, Facebook, Instagram, pode usar tudo. E além disso, dá para você se comunicar com a pessoa que está ao seu lado, né? Porque você pode. Sim, você coloca no modo conversação e você fala com os cuidadores o que você precisa, o que você quer, o que você não quer, entendeu? Teve um caso do Tiago Rangel, que é a mãe dele, a dona Ilma, quando foi fazer a traque e a GTT, ela ficou numa UTI, ela ficou com um equipamento. Tá? E teve um episódio que veio uma cuidadora que recém chegou de férias, e essa enfermeira achou que a dona Ilma não era lúcida. Então, na hora de fazer a higiene da dona Ilma, ela só trocou a fralda, mas não fez a higienização correta, como o Paulo manda. E aí foi bacana que quando chegou a enfermeira-chefe, a dona Ilma pegou o Toby e contou tudo para a enfermeira-chefe. Tá? Então, o Thiago até fala que a mãe dele teria tido um tratamento subótimo caso ela não tivesse a comunicação. Ele menciona que é imensurável o benefício de ter esse instrumento. Perfeito. A Fernanda Wendy está perguntando, Ronaldo, se a minha paciente comprar um notebook, você consegue colocar tudo que Jorge, necessita para ela fazer uso do TOB? Cortou, eu não peguei. A Fernanda Wendy está perguntando, Ronaldo, se a minha paciente comprar um notebook, você consegue colocar tudo que ela necessita para fazer uso do TOB? É assim, eu tenho muito trabalho, gente. Eu tenho, já faz mais de 3 anos que eu venho trabalhando 12 horas por dia, de domingo a domingo. Tá? Então, se você der um computador eu fazer os upgrades, eu vou ficar tentado a fazer, tá? Mas vai ser pesado para mim. Normalmente eu vou indicar para você levar num técnico, para ver se não tem algum parente que possa fazer essas atualizações, posso dar toda a orientação. Agora, fazer eu até vou querer fazer, mas vai ficar pesado para mim. Tá? E eu também não sei onde você está localizada. Mas já teve situação. A dona Marlene, mãe da Tainara, lá esqueci o nome da cidade dela, Inocência, no Mato Grosso do Sul, ela fez uma campanha, arrecadou o dinheiro e ela queria mandar o dinheiro para eu comprar aqui em São Paulo, porque é mais em conta. Aí eu falei, não. Aí me deu um estalo, eu falei, Tainara, compra um notebook e manda para minha casa. Aí eu fui, comprei SSD, comprei memória, turbinei o notebook e fui correr e mandei, morrendo de medo, paguei e tudo, dá medo de acontecer alguma coisa. Mas aí o notebook chegou intacto e a Marlene usa direto, e é uma Ferrari aquele notebook, depois que colocou mais memória e SSD. Legal. A Maria Ana dos Santos está dizendo, boa noite, Ronaldo, sou a Maria Ana, mãe do Wesley de Bebedouro. Boa noite. O Wesley é usuário fera também. Inclusive, o Wesley está precisando entrar em contato, que ele está rápido, ele dá conta de ir mais rápido. Então, quando puder, entre em contato que a gente dá acelerada nele. A querida Cleide Coelho Câmara, lá de Goiânia. Ixi, andou a tela aqui e eu perdi ela aqui. Bem, ela estava dizendo quanto o Toby Kobski fez diferença na vida deles. Mas a mensagem sumiu aqui, deu uma mexida aqui e eu perdi. O Anderson Pereira, uma pena não ter dado para eu participar. Não sei o que ele está falando. O Carlos Anderson. Henrique. Que ele ia participar e acabou não dando para entrar. Ah, tá. Ele que ia entrar aqui com a gente, tá. O Carlos Henrique Saldanha Silva. Poderia explicar como espelhar a tela do celular para usar com o Toby, se for possível? Cortou. Explicar o quê? Se for possível, explicar como espelhar a tela do celular
para usar com o Toby? Não necessariamente para usar o Toby, é só você procurar no Google ou no YouTube, você vai achar um monte de vídeo de diversas ferramentas que permite esse tipo de espelhamento. Tem o Visor, que eu aprendi a usar com a Gisele, né, lá de Montenegro, Rio Grande do Sul. E depois que eu descobri o Visor, eu descobri o Power Mirror. Eu até apresentei o Power Mirror para ela e ela migrou para o Power Mirror, que tinha uma função nova, e ela continua usando até hoje. Mas tem diversas ferramentas, até o TeamViewer dá para fazer isso. Tem que procurar no Google. Tá. Aí eu não vou conseguir te falar de todas. Tá. A Denise está dizendo que é ela com a Neide França tal, que estão formando aí o fã-clube do Ronaldo, que amamos muito você. A Paula Batista disse: Jorge, minha mãe, Tereza Costa, está assistindo. Está gostando muito. Ela acha o Ronaldo Santos o máximo. Gostou do seu fone. Instruções excelentes. A dona Tereza é uma... Eu vou passar como a senhora usar esse fone e ainda quando usar a campainha do OptiKey para sair o som externo, mas aí os hinos da sua igreja a senhora escuta pelo ouvido, pelo fone, mas o som do OptiKey, se a senhora precisar chamar alguém, sai pelo alto-falante do computador. Aí a senhora não perde nada. A Rosângela falou que está esperando chocolate e sorvete. E chocolate é com a Silvânia. O sorvete, a Vivi está querendo me matar. A Vivi falou que ela não é do seu fã-clube, não. O sorvete derrete antes de chegar lá no sul. A Sônia Regina Maestrovitz está dizendo: Ronaldo, gratidão. Jorge, o Valdemar voltou a interagir com os amigos e familiares. Ronaldo, você é demais, sempre pronto a nos ajudar. Abraços. A Sônia, toda vez que tem um caso complicado que precisa do sistema para testar com algum paciente, eu ligo para a Sônia e pergunto se ela pode ir na casa, ela pega o sistema emprestado com o Valdemar e leva para a gente testar com o paciente para ver se rola, se não rola. É o mesmo trabalho que a Cleide faz lá em Goiânia. Então, quando tem alguém na dúvida, que o pessoal chega me pedindo garantias e eu não tenho como dar garantia que vai dar certo. Então, eu procuro localizar alguém que tenha um sistema na região que possa levar para fazer um teste. E a Cleide e a Sônia vivem me ajudando a fazer esse tipo de teste. Amanhã, a dona Dulcineia está emprestando o computador dela para a gente ir na casa de uma senhora que tem sequela de AVC, para essa senhora fazer o teste também do sistema. Muito legal. A Lina escreveu que o Fábio está aqui assistindo e adorou ver o livro dele nas suas mãos. A Denise escreveu que sem o Toby estaríamos agarrados apenas entre eu e ele. E sem o OptiKey. Tem o Toby com o OptiKey. Mas com o sistema de comunicação assistiva, o mundo se abriu. A Edilene Salazar... eu falo para ela que o Vando tem até namorada aí nas redes sociais. Ela fala que é ela. A Edilene escreveu: Ronaldo, um anjo na vida de todos os pacientes de ela. A Cleide escreveu aqui: Ronaldo sempre solícito, o som está perfeito. Ela fala isso que ela não conhece Jorge. Ela fala Fernando isso que ela não conhece o Jorge Abdala da Procura. Fernando já até escreveu suas memórias. Olha que legal. Fábio Correia, abraço para o Presida e para o Ronaldo. Abraço, Fábio. Estou esperando acabar a pandemia para eu pegar a minha camisa do bar e sair na tua casa, hein? É isso aí.
A Mari Cássia. Oi, Ronaldo. Muito obrigada pelas configurações novas para o seu Valdemar Maestrovitz, pois ele já desenvolveu a habilidade de digitação mais rápida. Esses dias ele ficou umas 2 horas contando piadas para nós da enfermagem. Obrigada, Ronaldo, por estar sempre disponível para tirarmos nossas dúvidas. Sacanagem não me mandar as piadas, hein? Pois é. O Jaime Hirdosa pôs aqui, parabéns, Ronaldo, eu vou continuar te perturbando. E tudo que o pessoal está falando é a mais pura verdade. Quem? Quem o quê? A Dulcinéia Xavier escreveu, Ronaldo, adoro esse cara mais do que pão de queijo. Uai. A Dora Freitas pôs aqui, queria saber se uma pessoa que não tem habilidade com computador, essa já é uma pergunta importante. Ela pergunta aqui, queria saber se uma pessoa que não tem tanta habilidade com o computador e não enxerga muito bem, consegue se adaptar ao sistema. O problema é a visão, a não familiaridade com o computador, eu não vejo problema. Eu sempre falo, quando as pessoas me indagam, eu pergunto, o paciente é alfabetizado, tem o cognitivo preservado e movimentos oculares normais e boa visão? Se tem todas essas condições, quase que 100% certo que vai conseguir. Entendeu? A questão da visão não pode colocar um óculos, ir num oftalmo e colocar um óculos, porque a não familiaridade com o Windows, sendo alfabetizado, consegue usar sim. E desenvolve e aprende, porque o cognitivo preservado você está aprendendo, você está melhorando a cada dia. Tá. A Paula Batista escreveu aqui, Jorge Ronaldo, só mais uma coisa. Minha mãe, Tereza Costa, disse que não vive mais sem o Toby e sem o Ronaldo para ajudar e socorrer. Vocês são maravilhosos. O Valdecir de Zars escreveu, Ronaldo, muito obrigado por tudo. A Lu Freitas perguntou como é que ela vê a Esse é o configuração do... Valdecir. A Lu Freitas perguntou como é que ela vê a configuração do notebook dela. Então, você tem que entrar no painel de controle e aí você clica para ele mostrar ícones pequenos ou ícones grandes, acha o ícone do sistema e clica nele que vai vir todas as configurações. Só não vai vir o tamanho da tela, mas aí você mede ela com uma régua em diagonal e diz quantos centímetros tem uma polegada para saber de quantas polegadas é. Tá. Bem, tem várias pessoas dizendo que esperam você. Rio de Janeiro te espera, Espírito Santo te espera. É bom você comprar um avião, viu, Ronaldo? O O Henderson. Fernando da Cleide falou, fez eu prometer que quando acabar a pandemia eu vou visitá-lo. Aí eu falei, já está prometido. E aguarda aí com o piqui, hein, Cleide? O Henderson falou que ele faz algumas edições e digitaliza fita cassete apenas com o Toby. Olha que legal. Sim, ele converte fita de videocassete em digital, em mídia digital. Tá? Quem quiser contratar o Anderson, ó. Muito legal. Muito legal. O E não Ademir é Pídio só com falou... o Toby. com OptiKey. O Ademir Pídio falou, obrigado, Viviane Karkov, obrigado, Ronaldo Santos, procura, agradeço sempre. A Tainara Tamo escreveu junto, aqui, Ademir. a Tainara Fernanda escreveu aqui, Ronaldo, você é uma bênção, sou grata a você eternamente.
A dona Marlene é maravilhosa. E a Tainara é uma fera defendendo essa mãe. A Neide França, pois que viu o Marcelo Farinelli espelhando a tela do Toby na TV, que é um show. É mais simples, é só ligar o cabo HDMI. Exatamente. O Eufrásio dos Santos, parabéns, Jorge e Ronaldo, estou gostando muito da live. O Erivelton Maia também, boa noite a todos. A Denise escreveu Ô, Maia, aqui, saudade. A Denise escreveu aqui, meu príncipe consegue me ligar em vídeo pelo WhatsApp. Ele olha as redes sociais dele, o Facebook, Instagram, fora que com o Toby mais OptiKey, pode chamar a ajuda, pode falar aonde dói, é um facilitador tremendo. Não vivemos sem. A Silvânia está perguntando se o Toby OptiKey funciona em um sistema livre, acho que no Linux, ou só no Windows. Cortou o nome do sistema. Se funciona com Linux, ou só Não. Windows? Não. A Toby só desenvolveu o drive para o Windows. Então não funciona com Linux, infelizmente. Que se funcionasse com Linux, o Linux deixa os laptops mais carroças, mais lentos, ela deixa o sistema muito rápido. E se tivesse, a gente economizaria com hardware na hora de comprar o notebook e o computador. Infelizmente, não roda. Tá. A Kátia Ferreira está perguntando aqui, qual a especificação? Kátia, essa resposta já está escrita aí nos comentários, é só você dar uma lida. A Rebeca Barros, agradeço imensamente, me ajuda muito, principalmente na hora de aspirar. A Simone Andrade, nossa querida Simone, está dando parabéns pela live. Ronaldo, trabalho sensacional. E a Rebeca está dizendo como é libertador. Ela fala isso porque ela não viu a live da Simone. A Cleide está dizendo, agradeço por tudo que fez por mim, me dando qualidade de vida. Acredito que não seja a Cleide que está escrevendo aqui, seja o Fernando. A Vivi falou, você viu, Jorge? Ele é a mala do mal. Quer Vivi, dar sorvete você vai ter que derretido para mandar ela, seus cara. capangas atrás de mim. A Sandra Oliveira, pois, boa noite. Vocês são uns anjos na vida da gente. A Vera Lúcia Toma Moreira, lá de Cascavel, disse: minha primeira aula, espero vencer meu analfabetismo nesta área. A Denise, aqui já foi. Gleison. O Gleison Silva, Ronaldo, algum programa para controlar smartphone além do Android? Smartphone e Android são sinônimos, né? Então. Que você tem no mercado o Android ou o iOS, são os iPhones. E tinha os Windows Phones que já não são mais fabricados, né? Mas smartphones você tem tipo Android e tipo iOS, o iPhone. Tá. O Alexandre Landim falou que você vai ficar muito ocupado depois dessa live. Se prepara. O que ele falou que eu vou ficar? Muito ocupado depois dessa live. É verdade, Landim. E eu estou devendo o espelhamento. Eu estou devendo o espelhamento do LG dele, que eu aprendi a fazer o LG com o Fabinho Rossetti, que tinha um LG, e eu chamei o Landim e acabou não dando certo, mas eu estou te devendo essa, Alexandre. O Erivelton eu visitei o Alexandre Maia, lá em Goiânia no passado.
O Erivelton Maia falou que está aguardando você, meu querido Ronaldo, lá em Goiânia. Estou morrendo de saudade, Erivelton. Eu visitei o Erivelton também na casa dele. A Débora Moura Carias está dizendo: parabéns, Ronaldo, com sua iniciativa. Você nos ajuda a vencer um grande obstáculo. Parabéns. A Ana Falcone, Obrigado. da Pela, está dizendo: parabéns pela clareza das informações. Top. Obrigado, Ana. Deixa eu ver. O João Paulo de Souza Trindade está falando: Ronaldo, poderia falar um pouco das funcionalidades do OptiKey? É o que já foi dito, né? O OptiKey tem todas as funcionalidades que um mouse e um teclado físico têm. Então, tudo que você faz com um mouse físico ou um mousepad de notebook e um teclado, você consegue fazer com o OptiKey utilizando os olhos. Tá. O Farinelli falou: valeu, meus irmãozinhos, um beijão. Beijão, Farinelli. A Lu Freitas, desculpa aí, mas é o Lu Freitas, não a Lu Freitas. Desculpa, Lu. E o Ronaldo é show. Desculpa aí ter me confundido aqui, perdão. É o Luiz Antônio, lá de Sorocaba. Muito Eu me craque confundi também na aqui. utilização do sistema. Desculpa, eu estou sem óculos, não consigo ver a foto do perfil, então, Você Lu, eu achei viu? que era a Ele é Lu. quase do teu tamanho, hein, Jorge? Não chama ele de aluno, não, que ele te pega. O Eufrásio está perguntando: Ronaldo, tem como imprimir através do Toby? Tem. Você vai dar o comando de imprimir. Se você tiver no Word, você vai lá e clicar na função de imprimir e vai selecionar a impressora e vai clicar no OK para imprimir. O Enilton tem impressora e ele usa a impressora dele. Ele até ficou bravo comigo que ele conseguiu uma impressora dessas de cartucho. E aí eu falei, nossa, você vai morrer comprando cartucho, que é muito caro, e fazer recarga não funciona legal. Ele ficou bravo comigo. Eu falei, não, Enil, precisa comprar uma impressora de tanque de tinta, porque eu tenho uma e demora muito tempo para acabar. Tá? Mas o Enilton imprime as coisinhas dele, ele faz feijoada, ele imprime todos os convites da feijoada dele usando a impressora dele. Tá? Legal, Usando o legal, OptiKey e o Toby. legal. A Denise está dizendo que quer agradecer muito à família Procura, porque sem esse grupo, sem essa associação, jamais teríamos tantas informações importantes que podemos colocar em prática todos os dias, e essas informações salvam a vida de quem nós amamos. A Kátia Concordo. Ferreira está dizendo: Ronaldo, tem possibilidade de vir em Caxambu, Minas Gerais? Olha, Kátia, normalmente eu trabalho por via remota e é complicado eu me deslocar, entendeu? Porque é viagem demorada e quando eu viajo eu deixo de estar fazendo atendimento. E se eu estou atendendo remoto, às vezes eu consigo atender 2 ou 3 ou 4 ao mesmo tempo. E um não sabe que eu estou atendendo o outro, entendeu? Agora, se eu viajo para ir atender algum, é mais complicado. Mas eu digo para você que por via remota dá muito certo. E eu adoro visitar os pacientes, mas eu evito de ir para não ficar aquela impressão de que só dá certo se ele estiver aqui. Eu prefiro fazer remoto para dar independência para o paciente, para os cuidadores aprenderem como faz e ter independência. Não depender de mim, porque isso é a comunicação do paciente. Até o cachorro tem que saber posicionar
esse computador para o paciente se comunicar. Então, eu gosto de viajar porque eu gosto de visitar, mas nesse ambiente de pandemia também nem está coerente a gente ir na casa dos pacientes, né? Não é legal mesmo. E realmente dá para fazer remoto, né? Hoje com o TeamViewer que você estava falando, dá para fazer tudo remoto. E quando Sim, tiver uma dúvida de imagem, hoje eu estou em mais de 500 sistemas implantados. Sim. Eu implantei o sistema do André Ito Chiavel, ele mora no Japão. E eu estava aqui em São Paulo. E ele usa com destreza o sistema. Eu nunca vi o André pessoalmente. tá. O Jaime Herdosa está falando, Ronaldo, existem tutoriais na net, YouTube? Seria possível pôr tutoriais no site da Procura? Acho que nós temos alguns tutoriais, né, Ronaldo? Não sei se estão atuais, precisamos Tem os atualizar. tutoriais que tem, estão na procura. Tá, legal. O Paulo Costa A falou que está parte de esperando. instalação, eu não estou querendo fazer tutoriais, porque ele Sim, desatualiza constantemente. E o que eu tenho visto, que eu não concordo muito, porque eu faço toda a implantação e eu não cobro nada. E tem gente querendo fazer para cobrar caro dos pacientes, entendeu? Então eu tenho certas ressalvas, entendeu? Eu sou assediado diariamente por gente que quer falar abertamente, outros que vêm tentar me enganar para eu ensinar os detalhes de como faz a implantação, legal. tá? Porque assim, tem gente que instala, até funciona, mas não sabe todos os detalhes, entendeu? Eu já peguei gente que instalou, que fez tudo, quase tudo certo, e que no fim o pai não conseguiu se comunicar. E quando o rapaz, até um rapaz de Guarulhos, e ele me ligou, e aí ele foi me contando as coisas de conta-gotas. E aí, quando eu notei, eu falei, cara, eu vou te dar uma bifa, né? Que ele estava 9 meses com o sistema, o pai dele não se comunicava. E acabou que eu fui na casa dele, lá em Guarulhos, e a gente fez o pai dele se comunicar. O pai dele usa diariamente o sistema e com muita destreza e está muito feliz. Legal. Que às vezes tem gente que tem orgulho de perguntar, né? Eu falo, gente, eu sou acessível. Se é para ajudar o paciente, me menciona que eu vou fazer tudo para ajudar. Legal. O Anderson Pereira está falando aqui que você deu um up via remoto no sistema dele, que ficou maravilhoso e que dá para fazer realmente via remoto sem Sim, problema porque nenhum. o sistema do Anderson era um que instalaram, não estava ruim, mas não estava perfeito. E aí eu acessei, vi o potencial dele, falei, não, vem cá, vamos te acelerar. E eu tenho um método de acelerar, inclusive ele já está na hora de acelerar de novo. Então eu vou acelerando gradualmente, entendeu? Que a pessoa vai se acostumando e quando acelera de novo, ela fica confortável. Legal. Eu tenho uma última pergunta da E é o Nica. pedido que eu mais gosto, tá? Tá. Eu tenho uma última pergunta da Nica Moraes, lá de Londres, que ela pergunta se dá para você instalar em Londres, isso, se funciona em Londres. Você Opa, falou que pode mandar instalou. a passagem. Esse você quer instalar Oi, pessoalmente, né? Nica. Quero. Mas, Nica, é só você comprar o Toby aí na Amazon UK e tem um preço muito bom. Eu te passo o link. Você está em alguns grupos de WhatsApp que eu tô. Eu te passo o link, te passo as características do notebook, vocês providenciam e eu faço a implantação por via remota, sem problema nenhum. Tá. Essa é uma pergunta
que as pessoas fazem, onde você falou que o suporte você tem, quem tiver interesse no suporte, você fabrica, tal. Agora, o TOB, o TOB 4C, onde as pessoas conseguem comprar tanto no Brasil quanto no exterior. Então, é o que a gente sempre divulgou. Ou você pode comprar na Amazon americana, se tiver alguém viajando nos Estados Unidos que possa trazer. A gente está vivendo um cenário no momento em que não está tendo viagens. E o fato de não ter viagens acabou praticamente zerando o estoque de quem revendia pelo Mercado Livre. Né? Então a gente está num cenário de escassez de TOB, entendeu? Então, até outro dia o Valdo me ligou, bravo que tinha uma pessoa querendo um TOB e eu estava enrolando a pessoa. E aí eu falei, Valdo, eu tenho que abrir meu coração, tá? Eu tenho um número X de TOB e um número 3X de pessoas querendo o TOB e eu tô com um drama aqui de consciência, porque eu não quero ter que escolher. Entendeu? Eu tenho uns TOBs parados lá em Portugal, que a irmã do Rick Ribeiro ia trazer e ficou parado por causa da pandemia. E realmente complicado de conseguir TOB, eu espero que isso normalize, né? E para ajudar, o dólar deu uma alta e ficou complicado, e a Amazon também não estava com entrega normal aqui no Brasil por causa das reduções de voo. Eu estou continuando monitorando para ver se essa situação normaliza e a Amazon começa a mandar os TOBs para o Brasil. Vai sair mais caro, porque quando você compra na Amazon, você tem que pagar praticamente um TOB para o governo brasileiro, né, de imposto. E se ao passo que se tiver alguém que possa trazer, o custo sai mais interessante. Claro. Normalmente, as pessoas podem, quer dizer, não vamos falar desse período de pandemia, porque é um período, realmente, no caso do TOB, é um período de exceção, né? Mas, normalmente, no período normal, as pessoas podem trazer de viagem dos Você outros vai achar países. pessoas vendendo no Mercado Livre. Ah, Sim, as pessoas podem trazer na bagagem sem pagar imposto. uhum. Né? Tá. Porque realmente agora está num momento de exceção mesmo, né? O nosso caso, para as pessoas entenderem, a Associação Procura da Ela tem 100 aparelhos TOBs entre 4Cs e alguns PCI Mini e outros modelos de TOB mais antigos, desde 2013, né? Que nós temos. E hoje, desses 100 aparelhos que nós temos, nós não temos nenhum em estoque. Então, todos emprestados Nenhum no para estoque. paciente. E não estamos conseguindo, o mesmo problema que você está dizendo, acontece conosco. Nós não conseguimos adquirir nenhum TOB mais nesse momento. Primeiro, porque nós estamos sem dinheiro. Então, eu queria aproveitar essa brecha para falar da campanha dos anjos, que é uma campanha que nós estamos fazendo. Por Assim. quê? Porque nesse período de pandemia, as pessoas todas tiveram uma diminuição da renda, as empresas estão com problemas, e com isso, as nossas doações, que dependiam exclusivamente de pessoa física e pessoa jurídica, elas simplesmente secaram. E a gente estamos passando aí por uma situação muito, muito difícil na associação. Eu falo que a gente precisa de dinheiro para correio, a gente precisa de dinheiro para ajudar com alguns insumos, a gente precisa de dinheiro para manutenção dos equipamentos. Sempre eu gosto de lembrar isso. Nós temos mais de 30 ventiladores de suporte à vida, e a cada 10 mil horas, cada um deles precisa ir para manutenção, e cada vez que vai para manutenção, o custo está em torno de 13 a 14 mil reais. A manutenção desses aparelhos. Então, a gente precisa de dinheiro para continuar sobrevivendo. Então, se você entrar no nosso site, www.procuradaela.org.br,
você vai ver uma notícia sobre a campanha dos anjos, você clica lá, você vai ser redirecionado ao site exclusivo da campanha dos anjos. O que é a campanha dos anjos? Você pode se tornar um anjo da procura, fazendo uma doação de qualquer valor, a partir de R$ 10 por mês, você colabora com a gente. E nós temos no nosso grupo do Facebook, esse grupo onde está a live, nós temos 25 mil pessoas. Se 1.000 delas doarem R$ 10 por mês, a gente consegue ter um fluxo financeiro de R$ 10.000 todo mês, que já nos vai ajudar bastante nesse momento tão difícil que nós estamos passando. Nós queremos aumentar a quantidade de TOBs para poder doar para os pacientes que não têm condição de comprar. Nós queremos comprar mais ventiladores, nós queremos comprar mais BIPAPs, nós queremos ajudar mais os pacientes, mas hoje a gente não tem verba nem para o correio, então a situação está muito complicada. Então é importante essa ajuda de vocês. Todos os equipamentos subiram demais os valores, né, Ronaldo? Os equipamentos de ventilação, eu não vou nem falar, porque além da alta do dólar, teve a demanda aumentada por conta do Covid, os preços triplicaram. E mesmo o TOB, antes de desaparecer, eu vi que os preços no Mercado Livre também aumentaram por conta do dólar, né? Não tem segredo, né? Ele custa em dólar. Se você comprar na Amazon hoje, quem comprou na Amazon há um ano atrás vai pagar, sei lá, 50% a mais, que foi a alta do dólar de 50% nesse um ano. Então, nós precisamos de dinheiro para poder continuar trabalhando e continuar ajudando. Por isso a campanha é tão importante, né? Ronaldo, um notebook 3 que custava R$ 1.800 antes da crise, sim, agora custa R$ 2.800. Um notebook Core i3 básico aumentou R$ 1.000 depois da crise. Você vê, é um aumento de preço significativo, né? Significativo. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. O Jaime Hirdosa, ele falou aqui que o tutorial que ele falou é das funcionalidades do OptiKey. Tem esse tutorial, tem no site da Procura. Tá, então depois você dá uma olhada no nosso site, Jaime. Se você não encontrar, me fala que a gente manda o link para você. O Júnior Magrani falou que live maravilhosa. A Jaqueline... Você está querendo me agradar, né? Esse Júnior. A Jaqueline Queiroz falou: Ronaldo é fera. A Ana Falcone falou: acelera, Ronaldo. O Lu Freitas falou: Ronaldo, eu durmo com o Toby no rosto e estou abrindo os olhos à noite e saio do Toby. Não entendi bem aqui o que ele quer falar. Você entendeu? Deu uma cortada. É que ele tem um suporte de parede e o Toby fica aqui, né? Tá ficando direto, né? Tem paciente que não tira o Toby para poder usar a campainha para chamar ajuda. Então, ele falou que ele dorme com o Toby no rosto, mas ele abre os olhos à noite e aí ele sai do Toby. Quando ele abre os olhos, eu acho que ele sai do Toby. Entendi isso. Depois eu converso com ele no WhatsApp, tento entender melhor. Tá. Acho que é isso. O Gleison está falando, informações valiosas, parabéns, Ronaldo, parabéns, Jorge, família procura show. O Anderson falou que está esperando o suporte dele. O Jaime Hirdosa, parabéns, muito, muito agradecido. O Ademar... Jorge, você falou para eu não ir na casa dos pacientes
Oi? E você falou para eu não ir na casa dos pacientes durante essa pandemia. E o Anderson fica me chavecando todo dia para eu ir lá na casa dele. O Ademar Ranolfi está perguntando se você sabe mais ou menos quanto custa o Toby na Amazon. Então, a última vez que eu vi estava $230 e tinha mais $11 de imposto. Porque ele estava Tá, mais caro nos Estados Unidos por causa da briga do Trump com a China. Mas depende certo. do país aonde você vai comprar. Isso. Agora, Ademar, só para você entender, $230 mais 11, este é o preço se você comprar para entregar lá nos Estados Unidos e alguém trazer para você. Se você pedir para entregar no Brasil, O mais ou Ademar, menos dobra esse preço, não é isso, Ronaldo? o Ademar tem um Toby que algum amigo dele trouxe de fora. Ele até emprestou esse Toby para fazer um teste com um rapaz chamado Beto, lá em Londrina, que tinha um Toby antigo e começou a dar problema, porque o Toby ele tem uma vida útil, os LEDs cansam, né? E aí ele teve um problema que o Rick Ribeiro teve e depois comprou um Toby novo e parou de ter o problema. O Rick até achava que era a vista dele. Aí o Rick depois me indicou o Beto, lá de Londrina, que tinha um Toby desses antigos e que estava com esse problema. Aí eu falei, cara, eu não consigo te responder 100%. Vamos pegar o Toby do Ademar emprestado e vamos testar. Aí o Ademar emprestou o Toby, a gente fez o teste e o Beto saiu super bem. E aí ele migrou do sistema K. Foi um dos 10 pacientes que eu fiz a migração de tecnologia para o OptiKey, então todos estão felizes. Você falou que o Toby tem uma vida útil. Eu não sabia disso. Essa vida é longa? É como de uma TV de LED, por exemplo, ou não tem Não é nada a o ver? Toby, é o próprio LED infravermelho que depois de uns 7, 8 anos ele fica fraco, Tá, entendeu? Então a entendi. gente vai ter que se preparar para essa onda aí algum dia, né? A gente vai Tá. ter que começar a trocar. A Elizabeth Grossman está dando parabéns, Ronaldo, belíssima live. O seu trabalho e sua dedicação são uma bênção na vida dos pacientes. Você desperta a emoção. Eles que despertam a emoção em mim. A Sandra Oliveira está dizendo que já é um anjo da procura. Eu sei, Sandra, eu vejo chegar aqui o pagamento. Muito, muito obrigado. Que Deus te abençoe. A Ana Falcone está respondendo aqui para a gente, para quem tinha perguntado, que se você comprar hoje pela Amazon para entregar no Brasil, você vai pagar $400. Se você tiver um portador, você vai pagar mais ou menos 200. Essa diferença é o imposto e o frete. Tá? Então, se você comprar lá nos Estados Unidos, tiver Isso. uma pessoa que vende lá para cá, vai custar $200. Se você comprar lá na Amazon americana para entregar no Brasil, eles entregam na sua casa, mas vai te custar $400, o dobro. Lembrando que o dólar está 5 e alguma coisa, vai sair 2.000 e poucos reais, tá? Isso no valor de hoje, 2.000 e alguma coisa, tá bom? A Denise do Leandro está perguntando se existe algum tipo de suporte específico ou não para posicionar. Existe sim, Denise. O que o Ronaldo. Você não consegue mostrar ele aí, Ronaldo? Não está perto aí, não? Consigo. Peraí. É esse suporte aqui, ó. Ele tem várias regulagens de altura, tá? Você consegue inclinar, você consegue virtualmente colocar o suporte em qualquer posição. Peraí, que não está dando para ver. Peraí. Agora. Pronto. Mostra aí. Então você tem regulagem, ó, que você pode, você conecta o notebook aqui.
Aí, se precisar virar de ponta cabeça, e você trava aqui nas laterais, se você precisar virar de ponta cabeça, você pode até girar, ó. Pode até colocar de ponta cabeça. Você faz as amarrações, tá? Você pode pôr enviesado, que eu já vi pessoa que fica meio que assim. Então, você tem que posicionar o notebook de acordo com a posição do rosto da pessoa. E eu fiz esse suporte justamente porque eu não sou de saúde e eu não posso mexer com o paciente. Então, eu faço uma maneira de onde o paciente está, eu consigo apontar o rastreador ocular para captar os olhos dele, sem mexer nele. Tá? Ok. O Paulo Costa falou que está aguardando a gente para comer um filhote ou uma maniçoba lá em Belém. Tô falando, compra um avião para a gente, Ronaldo. Vamos rodar o mundo aí, rodar o Brasil. O Paulinho tem as comidas paraense lá, ele sabe que eu adoro, ele fica tentando. O João Paulo de Souza Trindade está perguntando, Ronaldo, qual a diferença entre o TOB 4C e o PCI Mini? Cortou a diferença entre o 4C e qual? Mini, o PCI Mini. O Mini? É. Olha, do meu ponto de vista, tecnicamente não tem diferença. São duas divisões da TOB que trabalham em campos diferentes. Então, o TOB 4C é da divisão de jogos. Ele foi desenvolvido para ser aplicado em jogos. E o PCI Mini foi desenvolvido, segundo a TOB, para fazer comunicação assistiva. Então, teoricamente, não poderia ser usado o 4C para fazer comunicação assistiva. Só que o Julius acabou desafiando isso, o Galzonte e outras pessoas, e acabaram fazendo o uso do 4C para comunicação assistiva para atender esse nicho do mercado que não pode pagar por um sistema como o TOB Mini. Agora, o OptiKey funciona com o TOB Mini. E se eu colocar um TOB Mini com o OptiKey ou o 4C, é impossível você dizer qual é qual, porque funciona idêntico. Tá? Então, é por questão mercadológica. A TOB vai me perdoar, eu até agradeço ela por ter desenvolvido esse sistema acessível, mas tecnicamente os dois são iguais. É o software que comanda cada um que faz eles serem diferentes. Até o Windows, que é controlado pelo TOB 4C, foi um pedido de um paciente americano chamado Steve Gleason. Ele é muito influente, porque ele era um jogador de futebol muito famoso nos Estados Unidos. Ele chegou para o presidente da Microsoft e perguntou por que vocês não fazem as coisas acessíveis para todas as populações? Por que essa tecnologia tem que ser tão cara? E o presidente da Microsoft comprou a briga e mandou desenvolver o Windows controlável pelos olhos, e a própria TOB colaborou com a Microsoft. Então, eu entendo que isso seja um caminho sem volta. Não só a TOB, como a iTech, que é uma fabricante americana de rastreadores oculares, fez os rastreadores deles serem compatíveis com o Windows. Inclusive, com o TOB Mini, é possível controlar o Windows também nativamente, sem precisar do software da TOB ou do OptiKey. Tá. A Agmair Bueno está dizendo, somos de Campinas, minha irmã Patrícia está com a voz bem comprometida, não tem sequer um notebook. Gostaria de saber qual seria o custo para que ela pudesse ter acesso a tudo isso. Tem uma pessoa nos Estados Unidos que poderia me trazer. Gratidão a vocês. Então, ela vai gastar os $200 lá nos Estados Unidos, dependendo do câmbio do dia que for comprado.
E um notebook, não sei se vale a pena a pessoa trazer, porque vai barrar nos US$ 500. Eu não sei se a pessoa tem disponibilidade, mas se cavar lá, vai achar notebooks interessantes por preço, de repente, acessível. Embora o dólar esteja alto, vai ter que garimpar muito. Mas se ela for comprar um notebook aqui, um notebook razoável com Core i3 e 8 GB SSD, hoje, com essa crise, vai estar em torno de 3.500. Tá? E aí ela vai gastar mais 1.000 do suporte, caso tenha necessidade, e vai economizar no top, porque vai trazer direto de lá, né? Tá? Ou compra um computador mais inferior e faz a atualização por fora, que dá para economizar um pouco. Não está muito, porque até essas peças no mercado ficaram caras. SSD e memória está caro hoje no mercado. E está raro também. Porque a crise causou a escassez de peças vindas da China para montar computadores, e as pessoas sendo obrigadas a fazer home office foram obrigadas a comprar notebook. Então, as pessoas aqueceram o mercado que já tinha escassez de peça para montar. E o dólar subiu para ajudar. Então, tá num momento favorável e espero que passe. Entendi. É um momento desfavorável, desculpa. Tá. A Denise está falando se na página da Procura tem algum modelo para solicitar um laudo requerendo o aparelho TOB para o governo. E se não tem como colocar para que os pacientes possam correr atrás disso na justiça. Você sabe se o SUS fornece o TOB? Então, a Denise, quando ela fez o pedido do home care... Então, a Denise ganhou na justiça um TOB para o Vando. Só que aí, na hora de especificar, ela especificou que teria que ser um TOB Rex. E esse TOB Rex não é mais fabricado. Então, foi dado um orçamento para ela, pela empresa, dizendo que esse sistema atual substitui o TOB Rex, que foi descontinuado. Entendeu? Mas já aconteceu mais de um caso da pessoa ganhar na justiça o direito de ter o TOB. Tá. Que bom. Bom saber, né? Aí a hora que eu operacionalizar a RBS Tecnologia Assistiva, e que eu tiver um fornecimento constante de TOB, eu vou criar um sistema que possa ser acessível, seja mais fácil também, né? Vamos ver. Tá. É isso mesmo. A Ana Falcone está falando, Jorge, precisamos trabalhar para derrubar o imposto sobre os TOBs. Essa é uma briga antiga, Ana, que eu já conversei muito com a Mara, tudo, mas o problema é incluir o 4C nessa briga, que é uma outra questão, porque ele é game, né, Ronaldo? Então eu não sei como fazer com isso. Sim, sim. Quando eu visitei o General Vilas Boas, eu também falei a mesma coisa, que deveria ter um mecanismo para o paciente reaver esse imposto que foi pago quando traz um 4C de fora, ou que o governo oficializasse isso para ter uma isenção, né? Bem, as perguntas terminaram. O Enilton está dando boa noite. Amigão, boa noite para você. A Neide foi grande, Ronaldo. A Vivi, gratidão pela live para os anjos. E a Rosângela, gratidão. A Vivi está querendo sorvete, viu? É claro, você manda derretido para ela, assim não vale. Não chega lá no sul, pô. Você compra o sorvete em Manaus e manda entregar em Porto Alegre? Isso é golpe, né? Bem, gente, eu acho que por hoje é só. Eu queria falar para vocês que a próxima live que nós vamos ter é na terça-feira. É uma live com a profissional
Martina, ela é lá de João Pessoa, ela trabalhou na equipe do HUOL em Natal, e é sobre a fisioterapia aquática na esclerose lateral amiotrófica, tá? Terça-feira, dia 16 de junho, às 8 horas da noite, tá? E também, na própria terça-feira, às 7 horas da noite, eu vou estar numa webinar da FISAEP. Não só eu, como a doutora Alessandra Dorsa, o doutor Vinícius Maldaner, sobre a esclerose lateral amiotrófica, a conscientização da esclerose lateral amiotrófica. Vai ser ao vivo, vão ser 4 profissionais, cada um vai falar durante 30 minutos, começa às 19 horas, vai até às 21 horas, precisa comprar, é R$ 40 para assistir ao webinar, e todo o valor arrecadado vai ser revertido em prol da Associação Procura da Ela. Quem tiver interesse, eu deixei o link no meu perfil e no grupo, mas o site é fisaep.com.br/cursos, tá bom? Vai ser muito legal, muito interessante, e eu espero vocês. Por hoje é só. Ronaldo, muitíssimo obrigado pela sua excelente aula, pela sua disponibilidade, e só tenho a agradecer. Eu que agradeço. Obrigado. Foi muito agradável o nosso bate-papo. Obrigadão e até mais. Valeu, gente.